Olha, essa aqui não é só a história de um navio, é a história de uma ideia, de um vilão invisível que vive assombrando a tecnologia, a obsolescência. Nós vamos falar de uma única máquina que, no momento em que foi lançada, simplesmente zerou o placar do poder global. Assim, da noite para o dia. E é aqui que a coisa fica interessante. Pensa comigo. Por que a maior potência naval do mundo, a Grã-Bretanha, ia querer, de propósito, transformar a própria frota gigantesca em sucata? Parece uma loucura completa, né? Mas foi, na verdade, um dos movimentos mais calculados e, eu diria, aterrorizantes da história. Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma olhada no caos que era o mundo antes dele. Então, vamos viajar para a era pré-dreadnoughts. Tenta imaginar uma batalha naval não como um jogo de xadrez, mas, sei lá, como uma briga de bar generalizada. A tática era basicamente chegar perto do inimigo e atirar com tudo o que tivesse. Os navios eram plataformas flutuantes com uma coleção caótica de canhões de todos os tamanhos. Uma verdadeira sinfonia da ineficiência. E é aí que a engenharia entra para explicar essa bagunça toda. O problema principal era o que a gente chama de bateria mista. Imagina se o oficial de tiro tentando coordenar canhões de 12, 8, 6 polegadas, todos atirando ao mesmo tempo. Era um pesadelo logístico. A solução do Dreadnought foi de uma lógica, assim, brutal e elegante. O conceito All Big Gun, ou seja, um calibre pesado só, uma solução de tiro só. Simples e mortal. E isso aqui ilustra perfeitamente o problema técnico. A longas distâncias, a mira é corrigida olhando os respingos dos tiros na água, sabe? Só que com tantos calibres diferentes voando, era impossível saber qual respingo pertencia a qual canhão. Era um caos total. A genialidade do All Big Gun é que todos os respingos eram iguais. Isso permitia que o oficial de tiro ajustasse a mira para uma salva inteira, de uma vez só. Foi uma revolução na precisão. E a prova de que essa teoria funcionava veio em 1905, na Batalha de Tsushima. Foi um choque. A frota japonesa, usando justamente táticas de longo alcance, simplesmente aniquilou a frota russa. Para todos os almirantes do mundo, a lição foi clara e assustadora. As próximas batalhas seriam vencidas a quilômetros de distância. A era da briga de bar tinha oficialmente acabado. O mundo precisava de um novo tipo de gladiador. E assim, a Grã-Bretanha entregou essa solução terrível. O HMS Dreadnought não foi só celebrado como uma maravilha da engenharia. Ele foi recebido como um choque, uma resposta lógica, brutal, que ia mudar as regras do jogo para sempre. E a velocidade da construção foi por si só uma arma. Olha só essa linha do tempo. Em apenas um ano, a Grã-Bretanha foi do projeto no papel até o navio pronto. Isso não era só construção naval, era uma demonstração de poder industrial. Era uma mensagem bem clara para qualquer nação que pensasse em competir. Um ano e um dia. Esse número ecoou por todos os almirantados do mundo. Foi um feito tão impressionante que já era uma forma de intimidação, antes mesmo do navio disparar um único tiro. A mensagem era: olha, a gente não só cria o futuro, a gente constrói ele mais rápido do que vocês conseguem reagir. E o pulo do gato do Dreadnought estava em duas inovações radicais. Primeiro, os 10 canhões de 12 polegadas, um poder de fogo unificado e esmagador. E segundo, tão importante quanto, as turbinas a vapor. Elas davam ao Dreadnought uma velocidade de 21 nós, mais rápido que qualquer coraçado da época. O que isso significa? Que ele ditava os termos de qualquer batalha. Ele escolhia se, quando e como lutar. E aqui, gente, está o ponto central da nossa história. Com o lançamento de um único navio, as centenas de coraçados da Marinha Real Britânica viraram instantaneamente peças de museu. A enorme vantagem numérica da Grã-Bretanha evaporou. O placar do poder naval global foi zerado para todo mundo. E uma nova e muito perigosa corrida armamentista estava prestes a começar. E a febre Dreadnought se espalhou como em vírus, não só entre as grandes potências, mas, e aqui a história fica trágica, forçou nações menores a entrar numa competição ruinosa que era muito mais sobre orgulho do que sobre necessidade estratégica real. A Grã-Bretanha, claro, deu o tiro de largada em 1906. Eles estabeleceram um novo padrão, o novo objeto de desejo do poder naval. E quase que imediatamente, já em 1907, rivais como a Alemanha e os Estados Unidos responderam. Eles entraram numa corrida desesperada para não ficar para trás nessa nova era. E aí a febre chegou num lugar que ninguém esperava, a América do Sul. Movidos por prestígio, por rivalidades regionais, Brasil, Argentina e Chile entraram na corrida, gastando fortunas para ter o símbolo máximo de status global da época. O caso do Brasil é o exemplo perfeito dessa tragédia.
Em 1910, o país simplesmente chocou o mundo com o couraçado Minas Gerais. Com 12 canhões de 12 polegadas, ele tinha, por um breve e glorioso momento, a salva de tiros mais poderosa do planeta, mais forte que o próprio Dreadnought original. Foi o auge do prestígio nacional, mas uma glória que custou caro, um custo devastador e que tragicamente durou muito. E aí, o nosso vilão invisível, a obsolescência, atacou de novo. A lógica da engenharia não perdoa, né? Se 12 polegadas é bom, 13,5 é melhor. Em menos de 5 anos, surgiram os Super Dreadnoughts, com canhões maiores, mais potentes. A tecnologia pela qual o Brasil tinha se endividado já estava ultrapassada. Foi a prova da futilidade de tentar se manter no topo dessa pirâmide tecnológica. E isso nos leva à grande ironia no final dessa história toda. Nações se endividaram, impérios investiram fortunas e o equilíbrio de poder global foi redefinido por esses titãs de aço que foram projetados para um tipo muito específico de batalha que, no fim das contas, quase nunca aconteceu. Apesar das dezenas e dezenas de dreadnoughts construídos no mundo inteiro, só existiu um único grande confronto direto entre frotas, a indecisa Batalha da Jutlândia. A guerra de aniquilação para a qual eles foram criados simplesmente não aconteceu. E aqui está a falha de projeto fatal, o paradoxo da blindagem. A blindagem lateral, feita com aquele aço incrível Krupp Cemented, era uma obra de arte quase inexpretrável. Eram fortalezas flutuantes contra ataques laterais. O problema é que a própria revolução que eles criaram, o combate a longa distância, tornou essa força uma fraqueza. Os tiros agora vinham de longe, caindo de cima como morteiros e atingiam a blindagem do convés, que era perigosamente fina. Os almirantes estavam obcecados em construir o melhor navio para lutar contra o navio de ontem. Eles não perceberam que a verdadeira ameaça não ia vir de outro gigante de aço, mas sim de uma tecnologia completamente nova, muito mais barata e que explorava justamente a sua maior fraqueza. E a matemática aqui é brutal. O investimento colossal, o auge da capacidade industrial de uma nação inteira, podia ser neutralizado por uma máquina que custava uma fração minúscula. O vilão da obsolescência, no final, não era um navio melhor, era uma nova forma de guerra que tornava o campo de batalha tridimensional. A história do Dreadnought, no fim, é uma lição poderosa sobre inovação, orgulho e sobre a natureza implacável da mudança. E ela nos deixa com uma pergunta para hoje. Qual tecnologia agora está prestes a ser o nosso Dreadnought? O que vai reiniciar o nosso mundo e tornar as nossas maiores fortalezas irrelevantes?